Estão escutando bem aí no fundo? Hoje é a nossa última sessão pública de 2012. Antes de iniciarmos a nossa palestra propriamente dita, queria trocar algumas ideias com vocês em relação ao ano que passou, no sentido de exaltar a comunidade religiosa, a comunidade que se aglutina em torno do nosso templo, que a mantém. Nós não faríamos nada se não tivéssemos vocês. Só o corpo mediúnico não seria o suficiente. Esse ano, na parte material, nós fizemos a reforma aí da calçada, que vocês viram, conseguimos colocar basalto por toda a calçada, conseguimos fazer mais um banheiro, além da reforma do telhado no fundo. E a assistência sempre contribuiu conosco, nós tivemos doações de forma anônima, na parte de material, mão de obra, além do corpo mediúnico. E nós estamos não entusiasmados, não eufóricos, mas felizes por conseguirmos estar conduzindo essa comunidade religiosa em torno do nosso templo, tanto encarnado como desencarnados, de forma positiva. Amanhã a gente vai estar aqui o dia todo em trabalho no Templo de Cultura, no Quintal Templo, e uma iniciativa do corpo mediúnico, eles vão estar se reunindo, em torno de 25 médios, vão estar distribuindo a tarefa entre eles. Nós temos a nossa cozinha, eles vão almoçar aqui. Então esse tipo de mutirão nos dá alegria no coração, porque de forma diminuta resgata um pouco daquelas irmandades do cristianismo primitivo, de priscas eras, que hoje está um pouco esquecido nas instituições religiosas, que é tudo na base do ganho, tudo na base da ostentação, dos templos vistosos, de hierarquias eclesiásticas, sacerdotais, e isso acho que afasta um pouquinho daquele Jesus, na sua simplicidade, na sua amorosidade. Então eu queria compartilhar isso com vocês. Hoje estamos com folhas no chão do nosso abaçado. Todos vocês vão poder pegar uma fita amarela dourada aí, um simbolismo, porque amanhã, dia 8 de dezembro, se comemora, nos cultos afro-brasileiros aqui no Rio Grande do Sul, se comemora Oxum. A gente aproveitou essa data para distribuir essa fitinha dourada para também um axé de riqueza, de abundância espiritual na vida de todos vocês, nesta virada de ano, entre Natal e Ano Novo. O que eu poderia falar com vocês na noite de hoje? Eu estava ali pensando, me veio um tema que aparentemente pode ser um tema pomposo, mas a chave de entrada para o mundo de regeneração. Estão se falando muito, no mundo de regeneração, a Terra está deixando de ser um mundo de provas e expiações. Qual seria a chave de entrada para o mundo de regeneração que vai definir quem permanece, quem vai herdar a Terra? Ou seja, quais são os espíritos que vão continuar encarnando o nosso orbe e quais que não vão ficar encarnando. Que chave seria essa? O Espiritismo nos explica a causa dos fenômenos espirituais, Mas o Evangelho nos instrui no amor. E a chave de entrada no mundo de regeneração é o amor. Não tem outra maneira, não é uma religião, não é uma doutrina, não é uma crença, é o amor. E esse tema aparentemente é ultrapassado na nova era, digamos assim, que hoje a gente vê as pessoas se preocuparem muito com técnicas, a própria desobsessão em muitos centros já é orientado, que é uma coisa ultrapassada. Chega de assistencialismo, esse negócio de incorporação, de desobsessão, chega, vamos instruir, vamos estudar.
A instrução, o intelecto, não é evangelho interiorizado, não é amor. E eu queria falar um pouco sobre esse sentimento de amor. Essa questão da gente considerar algumas tarefas ultrapassadas, como por exemplo desobsessão e incorporação em muitos centros, que a gente vê isso até com uma certa tristeza. Eu me lembro de um exemplo buscando sempre um exemplo de Jesus. Poucos dias antes de Jesus entrar em Jerusalém, iniciar o seu calvário, ele iria ser preso, ele sabia disso pela sua clarividência. Ele sabia que ele ia ser preso, ele sabia que ele ia passar pelo calvário. Os sacerdotes judaicos de Jerusalém, reunidos na casa de Caifás, que era o príncipe dos sacerdotes da época, confabulando como iriam prender o mestre, como eles iriam se articular para levar aquele Messias, que era um revolucionário, que curava no sábado, que não respeitava os preceitos de purificação da religião instituída na época, que subvertia as religiões instituídas, estando sempre onde os necessitados estavam e não se restringindo a um templo de pedra. Enquanto os sacerdotes ali confabulavam e arquitetavam com Caifás, Jesus ia de encontro à casa de Simão, o leproso, para cear com ele. A casa de um leproso. Mesmo no momento que eles estavam reunidos, confabulando para arquitetar um plano para levar Jesus à morte. Jesus adentrava a casa de um leproso, Simão, isso está no Evangelho. E leproso era proscrito. Proscritos eram proibidos de entrar nos templos. Mas o que o Divino Mestre nos ensina com esse exemplo? No momento que nós nos preocupamos com as técnicas, nós nos preocupamos com uma possível pureza doutrinária, chega de existencialismo, esse negócio de incorporação, de obsessão, da passividade mediúnica para obsessor, para espírito. Não, temos que nos evangelizar, temos que estudar, estamos numa nova era. E Jesus, o Divino Mestre, nos dá esse exemplo. Foi de encontro, subvertendo toda a norma religiosa da época. Então vocês vejam da nossa reflexão, do que nós fugimos hoje. Será que nós estamos fugindo dos leprosos? Está no nosso inconsciente. Então jogo isso aí para a nossa reflexão, porque nós somos uma casa de Umbanda sob a égide de Jesus, como a Umbanda é no nosso entendimento, nessa religião. Buscamos sempre beber os seus exemplos e interpretá-los à luz do momento presente. O que o Mestre queria nos dizer? Voltando ao nosso tema, a chave de entrada para o mundo de regeneração, que é o amor, eu quero comentar 3 aspectos de exemplo de amor que Jesus nos deixou escrito através dos evangelistas, para nós fazermos uma breve interpretação no dia de hoje. Primeiro, Jesus disse: amai a Deus acima de todas as coisas e a seu próximo como a ti mesmo. Veja bem, amar o próximo como a ti mesmo, como eu mesmo. Parece fácil, né? Talvez isso seja o mínimo de amor que o Mestre nos exija. Amar o próximo como a mim mesmo. Ele não nos exigiu naquele momento amar como ele amou. Ele exigiu amar como ele amou para os apóstolos. Um grupo mais eletivo, iniciático. Para os apóstolos ele disse, quando ele lavou os pés: amai-vos como eu vos amei. Mas vamos voltar por um amor como a ti mesmo. Como é que eu posso amar o outro se eu não me amo? Primeira questão. Eu me amo? Se eu me amo, eu tenho que me aceitar como eu sou. Tenho que me aceitar manco, cego de um olho. Eu tenho que me aceitar leproso. Leproso não é no sentido físico, mas é que eu tenho meu perispírito chagrado de vidas passadas. Eu tenho que resgatar.
Então, primeiro, aceitação, que não quer dizer resignação, acomodação. Autoaceitação. Para você ter um mínimo de amor com você mesmo. Suponhamos que nós nos aceitemos e consigamos nos amar. Aí eu tenho que amar o próximo como eu me amo. Aí eu caio numa armadilha. Porque a identificação de amor que eu tenho é com o meu ego. É com a minha personalidade. É com o João, é com a Maria, com o Pedro, é com o Norberto, da atual encarnação. Personagens ilusórias, transitórias, de 80, 90 anos na matéria. E eu me identifico com esse status. O que eu sou, qual é a minha profissão, quais são os meus títulos acadêmicos, o que eu tenho de bens na Terra, o que eu represento. Essa é a nossa identificação egóica, personalística. E eu, de forma direta ou indiretamente, projeto no outro. Eu quero amar quem é parecido comigo. Eu não quero amar quem é diferente de mim. Então eu quero amar quem está na mesma condição social que eu estou. Eu quero amar quem me entende. Quem tem afinidade comigo. Eu quero amar os que frequentam o mesmo clube, os que frequentam os mesmos locais que eu vou. Então é um amor? Ah, não. Porque é um amor que impõe uma igualdade. Para nós amarmos o outro como a ti mesmo, primeiro, eu tenho que me entender que eu sou espírito. E me desvestir dessas personas, dessas máscaras ilusórias, e entender que eu tenho um eu, Cristo, um eu superior, um espírito anterior a esse corpo físico, criado por Deus, e com meu irmão, seja ele quem for, seja a condição social, seja a cor dos olhos, da pele, não importa, que ele é um espírito como eu sou, filho do mesmo Pai, que nos criou por amor, e amá-lo no sentido de igualdade espiritual, de igualdade, amar com igualdade. E isto é difícil, muito difícil, porque no dia a dia nós nos deixamos iludir por esse mundo de maia, de aparências, personalísticos, de ego. Primeira reflexão sobre o amar a si mesmo. Jesus, em determinado momento, ele foi além. A lei mosaica dizia que tínhamos que amar os familiares e apedrejar os inimigos. Jesus disse: amai vossos inimigos. Puxa vida, o mestre diz para mim amar o outro como a mim mesmo. Bom, eu até alguns anos frequentando um tempo espiritualista, estudando na caridade, eu acho que eu consigo numa encarnação chegar lá me amando um pouco e amando o outro como a mim mesmo. Agora, puxa vida, eu vou ter que amar o inimigo também. Amar o inimigo. Aí o caldo entorna. Porque eu amar o inimigo tem uma premissa: o perdão. Se ele é meu inimigo, porque tem algo que não foi perdoado. Uma que vira uma intriga, um trauma, um conflito, uma traição, uma inimizade. Alguma coisa que eu faz ele meu inimigo. E quando nós falamos amar o inimigo, eu me coloco, de regra geral, como vítima. Ele é o algoz. E o mundo espiritual nos diz assim: olha, não é bem assim. Porque esse que tu acha que é teu inimigo, no mais das vezes, você que é o inimigo dele. É ele que tem que te perdoar. E nós não compreendemos isso. Quando nós temos um filho rebelde na família, quando nós temos um inimigo, quando nós temos uma doença que nós nos rebelamos no seio da nossa consanguinidade, da nossa parentela, quando a gente estabelece desafetos, muitas vezes, nos nossos relacionamentos afetivos ou profissionais. E a premissa de amar o inimigo é no sentido de que eu consiga exercitar o perdão das ofensas. Se supõe que não haja inimigo sem ofensa. E se houve ofensa, porque eu me lembrei, porque eu me magoei. Então eu tenho que me libertar da mágoa, do melindre, para conseguir perdoar o outro. Mas não basta perdoar, eu tenho que amar o inimigo. Veja bem,
Um dos fatores, existem vários fatores que impõem a nossa reencarnação. A gente retorne nesse planeta e ocupa um corpo físico como esse. Existem vários fatores. Um dos fatores seja que nós tenhamos pago até o último centil, ou seja, que não tenha inimigos, que nós não tenhamos credores nos cobrando dívidas. E qual é o inimigo? Se ele me perdoa, aquela dívida deixa de existir, porque ele me perdoa. Como é que o inimigo pode me perdoar se eu não vibro amor por ele? Se ele não sente isso de mim? E eu não estou falando isso numa encarnação, gente. Porque nós voltamos para o lado de lá, para o mundo espiritual, e os desafetos que nós deixamos no caminho, os desafetos que nós trouxemos de vidas passadas, que cruzaram pelo nosso caminho, e nós não conseguimos exercitar o perdão e o amor, eles permanecem vibrando na inimizade. E isso vai que nem nó de marinheiro, vai nos amarrando no processo reencarnatório. Então, recapitulando: amar a ti amar o outro como a ti mesmo e amar os inimigos. Esses dois exemplos de amor, Jesus falou em determinados momentos das suas preleções para o cidadão comum, em pregações, nos montes, nas praças, nas cidades. Mas teve uma instrução referente ao amor, e essas 3 instruções Jesus supera qualquer outro avatar que tenha reencarnado. No sentido de amor, nenhum espírito até hoje, instrutor espiritual que tenha reencarnado, superou Jesus na sua mensagem, na sua atitude de amor. Terceiro exemplo, nós temos, conforme os evangelistas registraram, depois que Jesus já estava ressurrecto, né? que ele ressuscitou. O que é o ressuscitar para nós, dentro de uma ótica espírita? Né? Que ele materializou o seu perispírito. Ele trouxe um exemplo de amor. E quando ele foi para o Calvário, que ele teve o lava-pés, a última ceia, ele disse: se eu sou vosso mestre, vos lavo os pés, e lavei os pés um dos outros. Amai-vos como eu vos amei. Ele disse isso para os apóstolos, aquele que se prontificavam, estavam sendo preparados para serem igrejas vivas da boa nova do Evangelho. Aqueles que iam levar a mensagem do Evangelho. Ele deu essa instrução: amai-vos como eu vos amei. Mas e como é que Jesus nos amou? Como é que Ele nos amou? Um amor destituído de qualquer resíduo de ego. Tanto que Ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice diante do Calvário. Não por medo, não por insegurança. Cálice, no sentido ocultista, esotérico, é o corpo físico. O que o corpo físico faz? Ele abriga o néctar divino para o nosso espírito numa encarnação. Ele sabia que ele ia para uma imolação, ele sabia que ele ia para um holocausto do corpo físico. E ele empresta e diz: Pai, afasta de mim esse cálice amargo, ou seja, que passasse logo aquele momento, ele seria crucificado. Ou seja, o corpo físico dele, ele nos deu em sacrifício da humanidade, o ápice do amor dele pelo coletivo, anulando qualquer resíduo de ego, de personalístico, naquela encarnação. Abrindo parênteses, né, dentro do contexto da época, somente Jesus sendo o Messias, somente Ele sendo o Cordeiro de Deus e sendo sacrificado, Ele conseguia deslocar aquelas consciências daqueles ritos de purificação que existiam nas sinagogas da época, todos na base do pagamento e do sacrifício animal. Não tinha rito de purificação que não houvesse sacrifício animal. E na Páscoa, Jesus foi, o seu holocausto foi na sexta-feira, a Páscoa era domingo, Páscoa judaica. Jerusalém fervilhava de visitantes de toda, porque o templo de Salomão era em Jerusalém, o principal templo judaico da época. Fervilhava de visitantes, e na Páscoa todos matavam cordeiro e espargiam sangue, né, nas portas de entrada da casa, espargiam sangue sobre os altares. E Jesus
queria que isso terminasse. Não precisava mais sacrificar para chegar ao Pai. Ele se sacrificaria pela humanidade. Então, esses 3 exemplos de amor de Jesus: amai o próximo como a si mesmo, amai vossos inimigos. E para os apóstolos, para os iniciados que se prontificam a levar a mensagem do Evangelho: amai como eu vos amei. Esses 3 exemplos de amor é o ápice que o Espírito encarnado poderia demonstrar para o nosso entendimento. E o amor é a chave da gente ascender, evoluir para mundos melhores, como a Terra se prontifica a acontecer para avante. Eu sei que esse tema é um tema meio... Parece assim que a gente fala de amor de Jesus, é uma coisa assim que, puxa vida, a gente já escuta falar tanto isso, né? Em tantos locais, tantos já se escreveu. É verdade, mas nós não conseguimos amar ainda. Nós ainda temos uma dificuldade enorme, e por isso que esse tema ele é recorrente, ele retorna. Porque no momento que nós amarmos com maior plenitude, não vai ter mais guerra no planeta, não vai ter mais fome, não vai ter mais desemprego, não vai ter mais político corrupto, não vai ter mais cientista desenvolvendo bomba atômica, não vai ter mais cientista desenvolvendo satélite para tirar bomba no outro, não vai ter mais religioso indo na natureza e deixando garrafa, copo plástico, bandejinha, que não se desintegra e fica lá poluído. Isso é um desamor com a natureza. Então, fazendo um fechamento, gente, reflitamos sobre essa questão do amor. E nós que somos das religiões mediúnicas, afro-brasileiras, banda, final do ano, amanhã é dia de Oxum, se comemora, dia 4 se comemora em Ação. Final do ano nós vamos na praia, Manjá, vai levar uma flor, vai levar uma rosa. Pensa o seguinte: o que tu vai deixar lá? E se desintegra com a natureza? Não adianta ir lá no ponto de força do orixá e deixar material que vai demorar 500 anos para se desintegrar. Será que nós estamos tendo amor pelo orixá? Ou esse é um amor personalístico? Eu só penso em mim, o que o orixá vai me dar. Eu não penso no ponto de força do orixá. Mãe Estela de Oxóssi, Candomblé, Salvador, Mãe Alorixá tradicional, dentro de um ilê de mais de 100 anos, ela disse: chega, Iemanjá não aguenta mais. Tanto pentezinho, barquinho, perfuminho, vidro. O reino de Orixá, de Iemanjá, não tem mais lugar para botar tanta coisa que é. Chega. Por que ela disse isso? Porque o africano, o Nagô, o Yorubá, que tem a raiz mais forte do orixá no Brasil, ele nunca poluiu a natureza. Ele sempre leva com elementos que se desintegram naturalmente. Então nós que nos propomos somos simpáticos à religião de Umbanda, que não faz proselitismo. Você pode continuar na sua igreja, no catolicismo, no seu centro espírita, aonde você, no seu barracão, no seu ilê, não importa, a Umbanda não é proselitista. Você pode ser budista, frequentar qualquer outro templo e continuar numa boa, vindo pegar o axé da Umbanda. Agora, exercite amor, ao menos com o orixá. Exercite amor com pontos de força dele nesse final de ano. Eles que tanto nos dão, através de seus cavaleiros, seus aliados, né? Que nós tenhamos um final de ano com saúde, com paz, com harmonia, com os nossos familiares, em casa. A riqueza de coração, riqueza de espírito, que nenhuma materialidade nos dá, nenhuma materialidade tira a nossa ansiedade, a nossa depressão, a nossa autoestima baixa, é o nosso estado de espírito que assim o faz. E tenhamos certeza que dia 4 de janeiro estaremos todos aqui com saúde, em paz, com alegria, para reiniciar mais um ano de trabalho, né? E que consigamos ao menos amar o próximo como a nós mesmos e os nossos inimigos. Amar como Jesus amou, nós por enquanto acredito que a gente ainda não tem essa capacidade
Vamos precisar reencarnar muitas vezes ainda para conseguir chegar neste ponto de amor. Vamos para o nosso ritual do fogo.